Preste atenção nessas imagens que eu vou colocar aqui na tela. Ó. Olha só, parece imagens repetidas de anos atrás, ou desse ano mesmo. Zona Leste, região central de Uberlândia, foram as áreas mais atingidas pelo temporal registrado ontem aqui na nossa cidade. Em menos de 2 horas, as estações registraram cerca de 30 milímetros de chuva, 30 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, em alguns locais as rajadas de vento passaram de 50 quilômetros por hora. E o resultado, infelizmente, foi esse aqui que você está vendo, olha só. A frente do carro ficou destruída com a queda da árvore na Avenida Professora Minervina Cândida de Oliveira. No veículo estavam o motorista e os 2 filhos, um adolescente de 15 anos e uma criança de 6, que voltavam para casa no momento do acidente. Um susto grande, mas todos ficaram bem. Foi susto, né? Mas foi tranquilo, eu estava devagar e deu tempo ainda de eu dar uma freada ainda, mas chegou a pegar. Bem material, a gente corre atrás, ninguém machucou, tá tranquilo. O Corpo de Bombeiros precisou fazer o corte dos galhos para liberar o carro e a via, que fica às margens da BR-365. A queda aconteceu durante o temporal que chegou na cidade no final da tarde desta segunda-feira. Horas depois, da Defesa Civil emitir um alerta amarelo para a possibilidade de chuva forte. Rapidamente, a água tomou conta de algumas ruas e avenidas. Pontos de alagamento foram registrados na BR-050, no bairro Custódio Pereira e também na Rondon Pacheco. Startamos o alerta laranja na Rondon, o alerta vermelho, interditamos parte da Rondon e não tivemos aí problema mais sério com o evento de veículos. O trabalho de limpeza em alguns pontos da cidade começou a ser feito ainda durante a noite desta segunda-feira. É o caso aqui da Avenida Rondon Pacheco. Nesse momento, funcionários então da Prefeitura Municipal estão retirando o barro que desceu do acesso à BR-050 em uma obra que está sendo realizada pelo DEMAI e por conta da enxurrada acabou invadindo aqui a avenida. A gente vê que há muita lama ainda aqui no local. Estava aqui fazendo um dissipador, né, a água que vem da rodovia estava acumulando nessa rotatória e os veículos que vinham saindo da rodovia, quando eles acessavam na rotatória, estavam aquaplanando. Né, e para evitar essa aquaplanagem, estava fazendo essa obra para essa água descer. Aqui ela vai cair aqui na rede hidráulica e vai na pluvial e vai para a galeria da Rondon. Né? Mas não deu tempo de terminar. Os maiores volumes de chuva foram registrados na região central e na zona leste de Uberlândia. Em menos de 2 horas, as estações registraram cerca de 30 milímetros de chuva. De acordo com a Defesa Civil, em alguns locais, as rajadas de vento passaram de 50 quilômetros por hora. Já havia essa previsão dos alertas dos órgãos aí que mandam esse alerta para conhecimento da população. No caso, né, nós a partir das 15 horas tivemos 3 frentes chegando para Uberlândia aqui. Uma vindo de Araguari, outra pela região de Tuiutaba e outra pela região de Uberaba. Essas 3 frentes não chegaram simultâneas, mas uma veio às 15, depois 16, às 17 outra e, por fim, todas ao mesmo tempo, né, com maior volume aqui na região leste, na região sul e na norte. Assim como alertava o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva veio acompanhada de ventos fortes. Aqui no bairro Martelena, o vendaval derrubou uma calha que atingiu a rede elétrica e, por isso, alguns pontos aqui da Avenida Comendador Alexandrino Garcia estão sem energia. A gente consegue ver que, nesse momento, não há iluminação pública e um semáforo também está sem funcionar. Daqui ficou 1 metro mais ou menos de água. Estava dando água aqui na metade da calçada aqui, ó. E o problema é antigo. Da água bastante. Mas energia não, energia essa é a primeira vez. Já tem 1 ano e meio que eu moro aqui, tá 1 ano e meio, é a primeira que aconteceu. Além da falta de energia, durante a chuva, a enxurrada invadiu casas e comércios que ficam na avenida. Um problema que, segundo os moradores,
já é antigo. A gente já está acostumado, isso é a nossa rotina aqui praticamente. Todas as vezes que vem uma chuva muito forte, os moradores aqui da região têm que ficar de olho, porque nesse quarteirão aqui a água sobe, carro não passa, a gente não entra nem na própria casa e os estabelecimentos têm que fechar ou tomar algum tipo de providência. Esse degrau já foi feito de propósito por causa disso, porque como a gente já convive com isso há mais de 50 anos, quando foi feito o estabelecimento, a gente já falou, nós vamos fazer um pouco mais alto, porque aí tem a questão da altura da calçada, a altura do degrau, para ver se a gente consegue impedir a água. Mas nem isso é suficiente. Tá aí essa moradora conversando com a nossa equipe de reportagem, dona Regina, grande abraço, viu? Obrigado aí por conversar com a gente. E ela falou algo que me deixou indignado, revoltado, e imagine a situação desses moradores. Esse é um problema que eles convivem há 50 anos. 50 anos. Pensa. 50 anos. Você já imaginou? Há 50 anos, quando tem um temporal ali naquela região, quando a chuva chega, todos os moradores ficam assustados e já se preparam porque vão sofrer com alagamentos. Isso é vergonhoso para uma cidade rica e grande como Uberlândia, não é mesmo? A gente sabe que a infraestrutura precisa ser readequada porque é uma cidade antiga em alguns pontos e precisam melhorias, né? Mas é fundamental pensar também Uberlândia daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, com uma estrutura e uma infraestrutura para atender o crescimento populacional e o crescimento de edificações aqui na nossa cidade. Mas isso não vem acontecendo, está muito claro, porque olha aí, ó, a água parada. Essa história se repete de novo. Bom, deixa eu conversar com a nossa repórter, a Carolina Barros. Ela está comigo ao vivo no Balanço Geral, porque ela voltou até aquele ponto onde a gente se deparou com muita água que vinha da rodovia da BR-050, água que acabava ali se espalhando rapidamente pela Avenida Rondon Pacheco e mais uma vez embaixo do viaduto a água empoçou tudo, não conseguiam atravessar nenhum tipo de veículo, mesmo tendo galerias, mesmo tendo toda a estrutura para conseguir fazer essa vazão. Mas olha quanta água, ó. Essa imagem, ó, olha essa imagem impressionante, ó. A água jorrando lá da rodovia, na Avenida Rondon Pacheco e embaixo do viaduto, já conhecido por, infelizmente, enfrentar situações de alagamento.